que quando Deus tem um propósito com alguém, a própria vida não deixa você escapar, sabe? E aí chegou um momento, que foi 23 de abril de 2009, que eu me encontrei num beco sem saída, com desejo de morte, com muita depressão, muita angústia, por vários motivos que daí vale a pena não falar agora por causa do tempo. Sim, claro. Mas que aí eu busquei o Senhor. E essa foi a minha experiência que eu contei durante muito tempo, que eu conto até hoje. Eu fui pra casa pensando assim, cara, eu vou suicidar, eu vou acabar com a minha vida, coisa que muita gente, talvez, que tá assistindo agora, passa pela cabeça. Passa, né? Pra muita gente. Muita gente, porque quando a vida parece que foge do controle, parece o óbvio você desistir da vida, né? Você ir embora. Dá o reset, não. Dá o reset, só que não, Resolver isso não é fácil. existe, isso não resolve. É. Na verdade, isso é egoísta, porque você destrói a vida de quem tá no seu lado daí. E eu fui embora, e eu fui pensando, cara, eu vou suicidar. Aí eu olhava o carro passando e falava, eu acho que eu vou me jogar na frente de um carro. Só pra você entender o nível do que passou na minha cabeça. Eu tinha 19 anos. E aí eu pensei, cara, já pensou se eu me jogo na frente de um carro e eu fico paralítico, eu vou incomodar minha mãe, cara? E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Resumindo, eu tentei encontrar uma igreja aberta. Era tarde, não encontrei nenhuma igreja aberta. E aí eu fui pra casa, cara. Eu fui pra casa, entrei dentro do meu quarto e não tinha o que fazer. Só tinha eu e Deus, cara. E aí ali eu fiz uma oração, talvez uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu de verdade, eu acredito que não tem mais esperança pra mim. Eu acredito que acabou, mas eu ouvi a vida inteira falar do Senhor, né? Eu ouvi a vida inteira falar de Jesus. Então eu falei assim, Jesus, então é o seguinte, por isso que eu digo que foi sincero, porque a gente pensa que para falar com Deus existe todo um rito, uma forma, um linguajar específico. Uma cerimônia. Ele aparece Não, sem nada, sem nenhuma palavra pensada, mas o coração fluindo. Eu falei, se o Senhor é real, se o Senhor é real, se o Senhor está ouvindo a minha oração, se eu não tô louco aqui, e se existe uma esperança, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu peguei e saí do quarto onde eu estava, que era o meu quarto, fui até o quarto da minha mãe, peguei uma Bíblia, que era a Bíblia do meu avô, que havia ficado de herança para nossa família, ficou para minha mãe. Voltei pro meu quarto, dobrei os joelhos e repeti a oração. Falei, Jesus, fala comigo, tem que ser pela tua palavra. E peguei a Bíblia e fiz assim. Eu sei que parece loucura, mas é fé. Eu abri Salmo 116. Diz o seguinte: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Aí começou a contar a minha história. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E aí o texto continua dizendo, misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. E aí, cara, eu caí A Bíblia é demais, né? De perfeita. A Bíblia é uma obra fantástica. Que lindo, A né? Bíblia é uma obra fantástica. Não, aí eu caí num choro, cara, E eu falei, Jesus, tu é real, Senhor. Eu creio que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale de novo. Eu preciso Me ter. prova. Eu preciso. E eu fechei a Bíblia, cara, e abri de novo. Abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Todas as transformações radicais que o Evangelho produz no homem começaram em mim naquele dia. Eu dormi de um jeito, acordei de outro. Tudo mudou Então, e eu estou aqui com vocês agora. Uai, seu app de vídeos curtos.